Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres, mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, eu sou Fabiana Sampaio, sou mentora de mulheres empreendedoras, sou empreendedora na área da educação e também sou consultora de imagem, estrategista de marca pessoal, que amo um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que o vinho Pinot Noir? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Agora é exatamente meio-dia, horário de São Paulo, e eu estou aqui com a nossa convidada, Delaine Carla, que é advogada, eu vou falar com ela agora. Mas primeiro, eu quero mandar um abraço, um beijo para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aqui do Brasil e do mundo. Belo Horizonte, Minas Gerais, Califórnia, Estados Unidos, Montreal, no Canadá, Bavária, da Alemanha, Guarujá, no em São Paulo, Salvador, Bahia, Itabaiana, Sergipe, Pinheiro, no Maranhão, Valença, Bahia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, São Vicente, São Paulo, Florianópolis, Santa Catarina. Muito obrigada pela sua audiência, porque você é nossa convidada aqui para poder ouvir esse bate-papo muito interessante que eu trouxe hoje, né, junto com a doutora Delaine. E se você tiver alguma dúvida sobre esse tema que a gente vai aportar aqui hoje, você mande mensagem para a gente. Se você quiser fazer um elogio, se você quiser mandar uma mensagem, né, uma pergunta, uma dúvida, não esquece, DDD 31 9 8308 5976, DDD 31 9 8308 5976. E o nosso tema hoje é Construindo o Futuro no Empreendedorismo Feminino, Livre de Violência Doméstica, uma conversa poderosa. E hoje estamos aqui com a doutora Delaine Carla, que é advogada há 8 anos, atuante na área da família e na conciliação de conflitos e na área penal também. Atuou 4 anos no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Fórum de Chapada dos Guimarães como conciliadora, no Sejus, que ganhou bastante experiência na área da família, pois atendia muitas famílias em situações conflituosas e casos de Maria da Penha, e aí que envolve violência doméstica. Ela é pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, Direito da Família, e faz muitos aperfeiçoamentos aí nas práticas de mediação e conciliação. Tudo bem, Delaine? Como é que você está? Liga seu áudio. No ao vivo é tudo assim, gente. Foi? Não estou te ouvindo. Talvez você tirando o fone. Ainda não. Calma, ela está se conectando, gente. Mas olha só esse tema, hein? Tema poderoso. Calma, calma, calma. Já vamos voltar. Bom, então nós vamos falar sobre um tema muito importante hoje, que é a violência doméstica. A gente está tendo aqui alguns probleminhas com áudio, mas já já ela já volta. E é um tema que eu quis trazer, porque muitas vezes as mulheres, elas estão vivendo nesse ciclo de violência, só que elas não percebem que estão nesse ciclo de violência, esse ciclo de abuso. E é uma mulher que empreende, é uma mulher poderosa, uma mulher que está ali fazendo um negócio e tudo mais, mas ela não consegue, né? Ela não, às vezes ela não percebe isso. Deixa eu só ver um pouquinho aqui. Delaine, entra e volta novamente, fazendo favor. Obrigada. Mas vamos lá. No ao vivo é assim, gente. A gente faz o que tem que ser feito, às vezes dá alguns probleminhas aqui, mas a gente volta novamente, tá? Então ela já vai voltar novamente aqui. E aí, para falar sobre essa violência doméstica, né, é importante a gente definir o que é violência. Porque muitas vezes a gente acha que violência está relacionada muito à questão da força física. E, na verdade, a violência é muito mais que isso. Né? A violência, ela está muito atrelada àquilo que, além da força física, tem a questão também do dano psicológico, né? Ou seja, de várias outras questões que muitas vezes as pessoas acham que não faz parte da violência. E a gente quis trazer a violência doméstica aqui justamente para a gente falar sobre esse tema. Vamos ver agora se a Delaine já conseguiu voltar. Só o microfone.
Vamos fazer o seguinte, vamos para o primeiro intervalo, a gente já volta para a gente começar aqui com o nosso bate-papo. Pode ser? A gente já volta. Olá, voltamos com o nosso programa Elite Rosa, aqui na rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. No primeiro bloco nós tivemos uns probleminhas, mas já voltamos aqui. E eu vou apresentar novamente a nossa convidada aqui, que é advogada, especialista no direito de família e violência doméstica, que é a doutora Delaney Carla, que advoga há 8 anos, né? E atuou 4 anos no Tribunal de Justiça, no Fórum de Chapada dos Guimarães como conciliadora, e foi lá que ela ganhou experiência, principalmente em situações conflituosas, do caso de Maria da Penha. E só para a gente começar esse bate-papo, eu quero mandar um abraço também para outros ouvintes que entraram aqui de Guarulhos, São Paulo, São José, Santa Catarina, de Joinville, Santa Catarina, Goiânia, Goiás, da Califórnia, Estados Unidos. Um abraço e um beijo para vocês. Maravilha. Então vamos lá. Tudo bem, Delaney? Como é que você está? Tudo bem, agora está me escutando, doutora Fabi? Sim, está tudo bom, certo agora, está tudo certo. Tudo bem, agradeço o convite, né? Aqui em Cuiabá, a gente ainda é 11 horas, né? Aí já é um pouquinho mais tarde, mas tá tudo tranquilo, graças a Deus. Ai, que maravilha, que maravilha. E aí, tá frio? Eu sempre pergunto isso para as nossas convidadas. Então, hoje nem tanto, mas a semana foi bem frio aqui em Cuiabá. Foi, né? Viu? Foi. Eu ouvi dizer mesmo. Aqui em São Paulo continua frio, né? Mas, enfim, aqui o frio permanece aí por um bom tempo e eu que sou cuiabana tenho que me acostumar com isso, né? Porque senão o negócio fica complicado. Mas então vamos lá, Delaney. Eu queria começar perguntando para você, porque é uma pergunta que eu sempre faço para todas as minhas convidadas em relação ao empreendedorismo, porque eu sei que você tem escritório, você empreende na área, né? Você advoga na área. E eu queria que você falasse para essas mulheres protagonistas que estão nos ouvindo aqui, o que é para você empreender? Então, vamos lá, Fabi. Eu já fui uma empreendedora, né, em outro ramo, mas agora eu estou focada na advocacia, né? Sim. Empreender, para mim, é inovação, é buscar sabedoria, entendeu? É realização de algo que eu decidi fazer, né? A gente fala assim, é muito difícil a gente escrever os nossos sonhos no papel e depois colocar na prática, né? Isso é muito difícil. Então, assim, eu decidi no momento que eu falei, eu vou abrir um escritório, eu vou advogar. Porque muitas pessoas falam, nossa, mas escritório de advocacia, o que tem a ver com empreendedorismo? Tem tudo, entendeu? Tem tudo. Um anda do lado do outro, né? Um é companheiro do outro, né? Então, empreender para mim é realizar, é executar, né? Tarefas, né? Então, assim, a gente tem um ponto de partida, né? Mas a gente tem uma linha ainda para a gente seguir, né? Então, para mim, isso é empreender, é inovar, é ter conhecimento, porque quando a gente começa a empreender, é aí que a nossa mente vai abrindo. Poxa, Exatamente. eu sabia disso, e aí? É só isso? Não, é um universo que a gente vai descobrindo. Isso que é legal, que é o universo, quando você entra para empreender, você fala assim, gente, mas eu tenho que aprender isso? Nossa, mas eu tenho que aprender isso? Sim, você tem que aprender, e aí a gente acaba, a gente amplia, né, o conhecimento. E, Delaney, quais são os desafios de ser empreendedora para você quando você tomou essa decisão? Nossa, são vários desafios, Fabi. Muitos, né? Porque a gente sabe que ser mulher não é fácil, né? Imagine uma mulher empreendedora. A gente está tão acostumado em falar o homem, né? O homem que empreende, o homem que abre negócios, e a mulher? Também pode, né? Então, assim, os desafios são imensos, né? Captação de cliente, como é no meio de advocacia, né? Mas isso também acontece em outros empreendedorismo, né? Você está sozinha, entre aspas, eu vou falar, porque é você e você. Na verdade, quando a gente acorda, a gente já fala, poxa vida, se eu bater o meu ponto, quem que vai bater por mim? É mais ou menos isso, né? Eu sempre penso isso, eu falo assim, poxa vida, e aí, quem que vai trabalhar por mim? É eu pegar na minha mão e ir, entendeu? Então, assim, existem vários desafios, né? Isso a gente está falando do eu, né? Do eu, Delaney, do eu, Fabi, o que a gente passa no nosso, né? Na nossa convicção, nos nossos pensamentos. Mas e o externo?
né? Que também tem sim. outros desafios, que é o desafio de você levar a tua marca. Como você mexe com marca e marketing, né, Fabi? Você sabe o que eu estou falando, né? Sim, Que é a com questão certeza. de você levar a sua marca. Exatamente. Então, são vários desafios, né? E você sempre empreendeu, assim, desde quando você, depois que você fez a faculdade, ou você... aqui você fala que você trabalhou no TJ, né? Então, você Sim, não sim. empreendia efetivamente, só empreender, né? Não, eu trabalhei no TJ, né, um bom tempo como conciliadora lá, né? O meu, assim, eu já abri uma loja de roupa, né, por um tempo. Mas o que aconteceu? Naquela época eu não sabia empreender, como eu sei hoje, entendeu? Por isso que eu falo, o conhecimento abre portas, né? Ou você conectar com o seu objetivo, né? E assim, na época, quando eu trabalhava somente lá no TJ, eu não tinha essa minha versão, esse aprendizado que eu tenho hoje, Tá né? certo. Então eu fui aprender agora. Tá, e diz uma coisa, Delaine, você trabalhou, né, na esfera da área da família, conciliação, e veio a Lei Maria da Penha. E eu te chamei para a gente discutir, falar um pouquinho sobre esse tema de violência doméstica, e eu falo no ambiente do empreendedorismo, porque às vezes a mulher está imersa naquele ambiente de, eu quero empreender, eu preciso vender, eu preciso gerir, eu preciso fazer marketing, eu preciso comunicar, mas às vezes ela está sofrendo algum tipo de violência, ela não sabe disso, né? Às vezes ela acha que é normal, ou que não faz parte do que seria a violência doméstica. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, antes mesmo eu queria mandar uma mensagem de uma ouvinte lá do Canadá, Montreal. Olha a mensagem dela, foi pelo site. Sou brasileira e moro fora. É bom ouvir e saber que as mulheres estão se preocupando mais com as outras. Olha que maravilha. Muito obrigada. Que muito maravilha ouvir isso, viu? Que maravilha. Porque, assim, o intuito, principalmente com o programa, a gente fala de empreendedorismo, bastante sobre isso, a gente traz mulheres empreendedores e tal, mas cada um dentro do seu tema ali, né? E ela tem muito para passar para a gente. E aí eu vim trazer esse tema de violência doméstica, porque, infelizmente, muitas mulheres passam por esse tipo de situação e muitas vezes ela não se reconhece nesse tipo de situação. Então, eu queria começar esse bate-papo falando com você sobre em termos gerais, né? Assim, no termo geral mesmo, o que seria violência doméstica? O que ela engloba? Então, o que é violência doméstica? Violência doméstica, qualquer ação e omissão, tá? Baseado no gênero, tá? Então, o que lhe cause dano, né? Como que eu vou dizer assim, na unidade doméstica, familiar também. Mas muitas pessoas, elas têm vamos dizer, aquela dúvida, mas a violência doméstica, ela só ocasiona se meu marido me batesse, ou for uma ameaça em relação de vínculo afetivo, né? E muitas das vezes não, tá? O artigo 5º da Lei 11.340, né, que é a Lei Maria da Penha, ela vem elencando um rol de taxativo mesmo, de o que acontece, quais são as características das pessoas que sofrem esse tipo de violência, tá? Então, quando a gente fala de violência, é justamente isso, né? É a omissão, é o dano que, na maioria das vezes, isso acontece muito, né, entre homem e mulher, mas pode também ocasionar em casais homoafetivos, tá? Entendi. Mas é interessante, porque assim, tem uma situação que ocorreu, rapidinho falando, né, de uma situação de violência contra uma empregada doméstica, porque muitas pessoas nem imaginam, gente, não tem ideia que isso pode acontecer, tá? O que acontece é a violência domiciliar, tá? Porque a violência doméstica é uma violência domiciliar. Então, ocorreu num ambiente familiar, ela estava trabalhando, né? Até uma cliente minha, e aconteceu do filho do patrão vir ameaçá-la. Entendeu? Então, assim, estava num ambiente de doméstico mesmo, né? De casa, de residência, sem vínculo nenhum. Mas por que aconteceu isso? Porque a lei, ela vem garantindo isso. Entendeu? Não é só por meio de, porque o meu namorado me ameaçou, ou porque o meu marido me espancou. Não, gente. A lei, ela é muito taxativa em relação a isso, ela vem elencando todas as características da mulher que sofre esse tipo de violência. Né? Então, é bom a gente falar sobre isso. E, Delaine, e assim, porque quando a gente fala em violência, as pessoas acham que a violência é só ligado a sofrer danos físicos, né? E tem os danos psicológicos, tem a parte patrimonial, então são
outros tipos de violência que não só esse físico. E eu queria saber, assim, quais são os tipos de violência doméstica que existem, assim, que tem esse rol? A lei vem trazendo, né, no seu artigo 7º, ele vem trazendo quais são. Uns são muito palpáveis, né, que é algo que você visualiza e já fala, igual você acabou de falar, que é a violência física, né, e as outras que não é tão palpável, né. Então, o que vem falando? As violências pode ser física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Esses são os 5 tipos de violência que existe, tá, na Lei Maria da Penha, tá? O que é palpável, o que a gente vê é a violência física, né? A violência física é a violência sexual, que a gente sabe que a violência sexual vem de um estupro, né? Então a gente consegue visualizar essa situação, mas a gente não consegue visualizar a situação de uma violência psicológica, né? De uma violência psicológica que está juntamente com a moral, né? Que as pessoas falam, mas eu sofro esse tipo de violência. Por quê? O que aconteceu? Como que eu vou provar para o juiz que eu estou sofrendo esse tipo de violência? Gente, a violência psicológica e moral, elas andam em conjunto, tá? Um xingamento, uma humilhação, entendeu? O agressor, ele está te injuriando, te difamando. Isso é uma violência psicológica, né? E a lei vem trazendo isso. Entendeu? Porque é algo que não é tão palpável, que a gente não consegue visualizar, mas não é impossível, tá? De a gente provar a ocorrência dessa violência. Por quê? A Lei Maria da Penha garante a fala da mulher, tá? Então, o que a mulher fala tem prova, tem sentido, entendeu? Então, assim, a gente tem como provar, sim, a violência psicológica, tá? Tá certo, tá e certo. a violência patrimonial também. E como seria essa violência patrimonial? Porque aqui a gente está falando principalmente com empreendedoras, né? Enfim, mulheres que trabalham de negócios, mulheres que trabalham em empresas. Como seria essa violência patrimonial? Então, a violência patrimonial, ela não é muito falada. Agora a gente começou a ouvir mais, porque muitos famosos, né? Não sei se vocês viram a mídia, começaram a ocorrer esses tipos de violência, né? O que vem a ser a violência patrimonial? Muitas pessoas falam, patrimonial tem a ver com dinheiro. Não exatamente. Tá? Tem a ver? Tem a ver. Mas o momento que o seu companheiro começa a colocar empecilhos para você trabalhar, para você estudar, isso é uma violência patrimonial, tá? Esconde seus documentos pessoais. Imagine uma situação que o cara fala, eu vou esconder, entendeu? O dia que ela precisar, ela vem a mim e pede permissão. É isso, gente. Isso é uma violência patrimonial, entendeu? Você deixa a pessoa presa, tá? Sem precisar trancar a porta da sua casa, entendeu? Você prende, você deixa aquela pessoa refém daquele agressor, entendeu? Então, assim, não é uma coisa palpável que você, né, mas você consegue visualizar. Isso acontece muito, sabe? Em caso de divórcios, quando a mulher está fazendo um divórcio, entendeu? Porque o homem começa a vender seus patrimônios, entendeu? E aí é a hora da pessoa, não é assim. Ou o cara, por exemplo, a gente está falando com empreendedoras, né? O cara começa a administrar a sua própria empresa, a empresa da mulher, querendo mandar na vida dela, nas contas dela, entendeu? Tira o cartão de crédito dela, entendeu? O acesso às contas pessoais da casa, do seu negócio. Isso é uma violência patrimonial, isso tem como sim ser provado. Entendeu? A violência patrimonial, então, ela não está ligada só exatamente ao dinheiro, mas é como se estivesse cerceando a mulher de fazer coisas que possam garantir que ele aumente seu patrimônio, como estudar, né, abrir um negócio. Então, a mulher, ela acaba que isso priva ela de crescer, de evoluir. Exatamente. Ela fica presa, refém daquele agressor, entendeu? Muitas mulheres, até mesmo as minhas clientes que me procuram, ela fala assim para mim, eu vou denunciar ele, eu vou sobreviver de quê? Entendeu? Olha a situação, eu vou sobreviver de quê? Porque ele é o quê? O provedor da casa. Mas por que ele é o provedor da casa? Porque ele nunca me deixou trabalhar, porque ele me privou de estudar. Isso é uma violência patrimonial. Entendeu? Isso é um ciclo tóxico, entendeu? De violação ao direito da mulher. Entendi. Tá certo. Então, olha, mulher, você que é empreendedora, mulher, você que trabalha, que tem a sua vida ali, que você, principalmente em relação ao financeiro, né? Existem, então, situações em que, de repente, você pode, estou dizendo que você está vivendo, tá? Isso aqui é para conscientizar, mas que você pode estar vivendo por esse tipo de situação e você não sabia. Então, é importante a mulher, ela buscar esse tipo de conhecimento. Isso é para você,
né? É para você. É para você entender que existe, como a Delaney falou, existem 5 tipos de violência. A violência não é só a física, tem o moral, o psicológico, né? O sexual, que é o mais falado, né? Mas tem o patrimonial. Então, ó, nós vamos agora para o nosso segundo intervalo, né? E a gente já volta com mais esse tema que vai trazer muita conscientização para você. Então, não saia daí. Olá, voltamos com o nosso terceiro bloco aqui do programa Elite Rosa, na Rádio Na Voz Delas, a Rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h33, horário de São Paulo, e nós estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Delaney Carla, que é especialista em Direito de Família e Violência Doméstica. E a gente está falando sobre um tema super importante, construindo o futuro do empreendedorismo feminino livre de violência doméstica. Tá? Então, assim, um tema que realmente... todas as mulheres, todas as mulheres, elas precisam ter consciência. Antes da gente continuar nosso bate-papo, eu quero mandar um abraço, né, para o pessoal que está nos ouvindo, para as mulheres que estão nos ouvindo. Tem homens também que ouvem nosso programa. Muito obrigada também por você estar por aqui, ó. Paulista, Pernambuco, São Carlos, São Paulo, Nova Lima, Minas Gerais, Sete Lagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, capital, Distrito Federal, Brasília e Ibirite, Minas Gerais. Um abraço, um beijo para vocês. Então, nós estamos com esse tema super importante para falar sobre violência doméstica, né? Isso pode impedir, sim, você construir aí seu negócio, né? Ou você estiver trabalhando numa empresa, você se desenvolver, porque muitas vezes você pode estar sofrendo um tipo de violência. E como bem a Delaney falou, a violência doméstica, ela está no âmbito domiciliar, mas a violência, ela pode acontecer fora dele, inclusive, tá? Quando a gente fala em violência, só para conscientizar um pouco aqui, contra as mulheres, né, ela está muito ligada à visão histórica das mulheres, como propriedade cultural, econômica, tá? Então, assim, porque as mulheres, juridicamente, são relegadas ao papel da obediência, da passividade, da submissão, da dependência, isso é coisa histórica, tá, gente? Então, a violência, por exemplo, é definida pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, como uso intencional de força física ou poder em ameaça ou na prática contra si mesmo, contra uma pessoa, contra um grupo, uma comunidade, que tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação. Então, a violência ela é muito mais do que violência somente física, naquela, como bem a Delaney falou, que a gente é mais palpável, tá? Então, geralmente, onde tem desigualdade brutal, costuma ter violência. E aí tem aquela desigualdade entre homens e mulheres. E isso está muito ligado à questão do poder, tá? Então, isso é muito histórico. Essa questão da violência contra a mulher é um problema grave, generalizado, e tem efeitos devastadores aí sobre a saúde e o bem-estar de toda a sociedade. A ONU mesmo diz, não há uma região no mundo, nenhum país e nenhuma cultura em que a liberdade das mulheres da violência tenha sido assegurada. Por mais que nós tenhamos aí várias, a gente tem leis, né, inclusive para isso, mas nunca ela está assegurada, tá certo? E continuando com esse bate-papo, eu queria perguntar para você, Delaney, a mulher que ela... né, viu que ela está sofrendo algum tipo de violência doméstica, né, que envolve, inclusive, esses 5 tipos, qual que é o primeiro passo que essa mulher precisa dar? Então, Fabi, a mulher que sofre, né, ela primeiro tem que querer sair desse ciclo, né, tóxico de violência, tá? Primeiro, eu sempre falo que a mulher que tem conhecimento do seu direito, ela é a mulher que está na frente, entendeu? Ela é uma mulher que está à frente, exatamente isso, né? Então, assim, ocorreu um ciclo de violência, ou psicológica, ou física, ou patrimonial, primeira coisa, vá atrás dos seus direitos, tá? Sim. Entrou uma lei alterando, na verdade, ele está acrescentando, né, a Lei Maria da Penha, né, que antigamente a mulher precisava fazer o boletim de ocorrência, né, e eu acho muito interessante essa alteração, porque isso prova que a gente está evoluindo, entendeu? Que as leis estão evoluindo, porque a gente tem que pensar com a cabeça da mulher. Nós somos fáceis, né, nós somos mulheres, né, então a gente sabe qual que é os nossos limites, né, então, assim, hoje em dia, você pode ir diretamente ao juiz pedir uma medida protetiva, porque às vezes a mulher, ela não quer que seu agressor fique preso, qualquer tipo de ação contra ele, porque ela só quer viver livre daquele abuso, ela só quer ficar livre daquela situação, sabe, daquele ciclo de tóxico, né, daquele relacionamento tóxico, entendeu, que ela está passando naquele momento. Então, a primeira coisa são as medidas protetivas, entendeu? Porque essas medidas vão assegurar a mulher, entendeu? Retirar o agressor da residência, se for o caso de
um esposo, né, de um companheiro, né, e esse é o primeiro passo, né, tirar o agressor da sua residência, né. Sim. Se não for o possível, retire a mulher, né. Tem casas de amparo para mulher vítima de violências, né, que muitas não sabem, não têm ideia que existe, né? Existe Mas mesmo. tem. Então, o primeiro passo é você querer, mulher. Mulher, você está no ciclo de tóxico, de violência doméstica, você quer se livrar dessa situação, então procure ajuda, tá? Procure ajuda, procure alguém para te orientar, tá? Que é muito bom, porque a gente fica mesmo desorientada, para onde que vai, para onde segue, eu vou para a justiça, eu não vou, entendeu? Então, assim, a primeira coisa é procurar ajuda, tá? Se não tem condição de pagar o advogado, procura a defensoria pública, tá? Que eles vão te orientar em tudo. Às vezes eu não quero procurar a delegacia, ou eu vou entrar direto no juiz, que agora a gente tem essa possibilidade, que é muito bom, gente. A gente tem a possibilidade de entrar diretamente no juiz e pedir medidas protetivas. Mas, Delaney, mas e como é que funciona? Então, por exemplo, se a mulher está passando por esse tipo de violência, ela quer entrar com a medida protetiva, ela vai direto, que lugar ela vai? Que lugar em específico ela vai para fazer, para ter essa medida protetiva? Tem 2 pontos, né? Ela pode fazer o boletim de ocorrência na delegacia, né, uma delegacia especializada de violência doméstica, tá, que lá ela vai ter todo o atendimento e todo o amparo, tá, porque é de lei as mulheres ter o amparo, tá, de ir na delegacia e poder ficar à vontade, ser bem recebida, entendeu, para poder fazer a denúncia, porque não adianta, né, você chegar lá, vai ficar, tipo, vamos dizer assim, você vai passar ficar por toda aquela situação de novo, Sim, entendeu? Tipo, a revitimização, né? Exatamente, a revitimização da mulher, de passar, de contar a história, sabe? É muito difícil. Muitas acabam não procurando justamente por conta disso, dessa revitimização, entendeu? Que acontece muito. Então, assim, pode procurar uma delegacia especializada, lá você será recebida para fazer sua denúncia, entendeu? Primeiros pontos, fazer a medida protetiva. Né, a medida protetiva, tirar o agressor da sua residência, se tiver filhos, né, a medida já vai sair com a questão da pensão da criança, isso é importante falar, né, porque muitas acabam não indo, porque fica, ele é o provedor da casa, vai ficar preso, né, como que eu vou sobreviver? Gente, a medida tá ali para isso, para auxiliar você, entendeu? E ela vai te ajudar e vai amparar, o Estado tem que amparar, entendeu? A mulher vítima de violência, tá? Então, o primeiro ponto é esse. E, Delaney, então, assim, então a mulher, ela tem essa opção, né? O que eu queria até salientar aqui? Eu faço parte do projeto Justiceiras, eu não sei, Delaney, se você já ouviu falar desse projeto Justiceiras, e eu dou assistência jurídica, tá? Então, eu dou orientação jurídica para essas mulheres. Então, assim, você, mulher que está nos ouvindo, a Delaney falou que às vezes você não quer ir lá na delegacia, ou você, né, quer primeiro ter orientação para isso, tem um projeto Justiceiras, tem um site, inclusive, vocês podem entrar lá, digita projeto Justiceiras no Google, que vai aparecer lá o passo a passo, como você deve fazer, que aí vai ter uma equipe multidisciplinar que vai te atender nesse aspecto, porque aí tem a parte psicológica, assistente social, né, tem a pessoa que vai tratar do acolhimento, e a advogada ali, para poder te auxiliar e te orientar, mas aí, é claro, você vai ter que seguir as orientações e tomar ação, se for da sua vontade naquele momento, porque como a gente sempre muito bem orientada, orienta as mulheres, né? Se ela quiser, ela não tem que ser forçada a fazer, né? Fazer a denúncia e tal. Ela precisa sentir o momento dela de fazer, até porque ela já está vivendo uma situação complicada, né? Então ela precisa se sentir segura para fazer isso. Inclusive, olha só. Só um pouquinho, o Eduardo Dalla Costa, advogado em Cuiabá, ele mandou mensagem assim, violência doméstica, o que antes era velado, hoje é escancarado. Contudo, por conta do paternalismo, é uma situação difícil de exterminar, isso é verdade. Obrigada, Eduardo, pela sua participação, mas é bem verdade, né, Delaney? A gente sabe que essa questão, ela não é uma coisa que está acontecendo agora, isso já acontecia há muito tempo atrás, só que hoje as mulheres têm voz, elas vão atrás dos seus direitos, e principalmente com as redes sociais, né, com as redes sociais digitais, as mulheres começaram a expor e deu coragem para que outras também possam fazer isso, não é mesmo? Exatamente, doutora Fábio, exatamente isso. Por exemplo, aqui na minha cidade, né, em Cuiabá, a gente tem o SOS Mulheres,
né? Legal. Eu acho que São Paulo também tem, né? Que é Sim, muito sim, interessante. tem. Porque, como eu disse, a mulher pode ir fazer o boletim de ocorrência, pode ir diretamente agora no juízo, né? Pedir essas medidas, e pode fazer a denúncia online, né? Fazendo a denúncia online, vai para o juiz, na mesa do juiz, e aí a mulher que tem essas medidas, ela vai ter um aplicativo chamado SOS Mulher, né? É até novo, né? Tem 2 aninhos esse aplicativo que começou agora aqui em Cuiabá, né? Legal. Pega a região de Várzea Grande, Rondonópolis, essa região mais aqui, né? Da nossa cidade, né? Então, assim, o que acontece? Quando ocorre a questão da medida protetiva, o homem, o agressor, chega perto da mulher, esse aplicativo tem um botão chamado botão do pânico. Então, a mulher aperta esse botão, a polícia de imediato vai até a vítima, né? Então, assim, é muito interessante esse aplicativo, entendeu? E eu acho que algumas cidades também têm, São Paulo eu vi que tem esse SOS Mulheres, gente. Então, assim, tem como ir atrás dos seus direitos, tem como garantir a sua segurança, mulher, entendeu? E com isso, casos, né, de violência doméstica aqui no nosso estado tem diminuído, né? Por quê? Porque mulheres estão atentas, né? Eu sempre falo, mulher, você tem que conhecer o seu direito. Você conhecer o seu direito, nossa, não tem o que te segure. Exatamente, né? Não tem o que te segure, né? Porque às vezes a gente está preso em uma grade invisível, a gente não sabe por onde seguir, né? Então a gente tem que saber, se a gente sabe um pouquinho, a gente tem que passar, entendeu? Porque isso era um tabu antigamente, né? Igual o Eduardo falou, era um tabu, entendeu? Antigamente não era falado, mulher tinha que ficar em casa e só. Né? E hoje não, a mulher era protagonista da sua vida. Entendeu? Exato. E por ser protagonista da sua vida, ela tem que saber sim os seus direitos, entendeu? Exatamente. E a lei está aqui para garantir isso. E é legal que você falou dessa questão do protagonismo, porque eu gosto muito de falar sobre isso, né? Que a mulher que é protagonista, ela assume as rédeas da sua história, ela assume a sua vida e ela sabe onde ela quer chegar. Só que para isso, nesse caminho todo, ela precisa ter conhecimento. E tudo bem que você, eu vou conhecer da minha área, eu vou estudar bastante, eu vou, sabe, buscar autoconhecimento. Mas, mulher, acima de tudo, tenha consciência dos seus direitos, porque olha só, a gente está falando aqui de violência doméstica, mas olha, a violência, ela abrange muito mais coisa. Ou seja, na questão da violência doméstica familiar, tem assédio sexual, tem infanticídio feminino, casamentos forçados, tráfico sexual, violência obstétrica. Nossa, existe a violência obstétrica. Então, assim, veja, é amplo, é muito amplo isso. E muitas vezes você acaba passando por certas situações que você desconhece que isso você poderia, né, buscar seus direitos e realmente fazer valer aquilo que é importante para você. Né? Quantas mulheres a gente viu aí nas redes sociais, né, na mídia, falando sobre a violência obstétrica, principalmente, né? Que muitas mulheres ali no passado sofreram um tipo de violência obstétrica, mas nem sabia que isso era violência, que era normal, o tipo de situação que elas passavam ali no parto, né? Então, veja, é imenso. E quando a gente fala de empreendedorismo aqui, é justamente no que a Deolane falou sobre a questão da violência patrimonial, porque você está lidando com patrimônio, não especificamente dinheiro, mas te impedindo de buscar seus sonhos, de você empreender, de você buscar, de repente, um empréstimo, né? Tem lugares, inclusive, agora eu não sei dizer com propriedade, mas tem lugares específicos para as mulheres que querem empreender ter empréstimo, que estão passando por situações assim. Então, veja, você precisa buscar, você precisa ser protagonista. E quando a gente é protagonista, a gente busca, a gente não fica passivamente vendo as coisas acontecerem. A gente vai lá e faz, não é mesmo, Deolane? Exatamente, Fabi, exatamente. A gente tem que ser protagonista da nossa vida, entendeu? A gente tem que... O conhecimento abre caminhos, né? A gente ter conhecimento abre a nossa mente de uma maneira incrível, né? Então, assim, o que eu sempre falo para as minhas clientes, olha, você tem que saber o que você quer da sua vida para você conseguir caminhar, entendeu? Você não tem que ficar presa em nada e nem ninguém. Quem manda em você é você, mulher. É você, somente você. Você sabe das suas, do que você precisa, você sabe dos seus sonhos.
entendeu? Então, assim, tudo depende de você. Muitas vêm aqui e falam assim, nossa, mas eu não tenho nem estudo, entendeu? Vamos. Cadê sua rede de apoio? Vamos, eu estou aqui, vou te ajudar. O que você Isso que precisa? você falou, Entendeu? rede de apoio, rede de A gente apoio. precisa ter essa rede de apoio. É, porque muitas entendeu? vezes a mulher está nesse ciclo de violência e ela não se vê saindo desse ciclo de violência justamente por causa do financeiro. Porque bem que você falou, mas eu não tenho estudo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me sustentar ou sustentar meus filhos? Né? Mas isso aí é como você falou, é rede de apoio, rede de acolhimento. Isso, existem políticas públicas, inclusive, que prezam por isso. Então, a gente precisa só querer e tomar iniciativa e tomar a ação, porque vida sem ação não tem movimento, não tem as movimento. Coisas não acontecem. Exatamente. Agora é 12h49, nós vamos para o nosso próximo intervalo, a gente já volta, não saia daí. Olá, voltamos com o nosso último bloco aqui do programa Elite Rosa, na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. E hoje tivemos aqui a doutora Delaine Carla, que é especialista, né, em direito da família e também na parte de violência doméstica. E nós falamos sobre um tema muito importante, construindo o futuro no empreendedorismo feminino, livre da violência doméstica. A gente trouxe aqui vários pontos para que você, mulher, se conscientize dos seus direitos. E também para você entender em que momento, né, você está sofrendo esse tipo de violência, principalmente a patrimonial, que está muito ligada ao empreendedorismo, né? Ou seja, você ser cerceada ali de você poder se desenvolver, evoluir, de repente, pelo seu parceiro, ou companheiro, enfim, com quem você convive aí. Agora são 12h58, eu quero mandar um abraço. Um beijo para as pessoas que passaram por aqui, pela nossa audiência, para as pessoas que também participaram. Quero mandar um abraço e um beijo pessoal de São João da Boa Vista, em São Paulo, Curitiba, Paraná, Santos, São Paulo e São José do Rio Preto, em São Paulo. Muito obrigada pela audiência de vocês. Delaine, muito obrigada por você participar aqui com a gente, falar desse tema que é super importante para as mulheres, e queria que você deixasse aqui os seus contatos, para que as mulheres possam entrar em contato com você, possam tirar dúvidas, enfim, e também saber, gente, ela é de Cuiabá, tá? Então, vocês podem ter contato online com ela, queria que você passasse seus contatos aqui para as mulheres. Sim, primeiramente quero agradecer, Fabi, pelo convite, adorei estar com você, maravilhoso esse assunto, você levar, né, para as mulheres empreendedoras, né, o motivo, né, que eu falo assim, que a gente empreender nos dá um motivo para viver, realmente, porque é nosso objetivo, é nosso sonho, isso dali está envolvido, né, no empreendedorismo, né, então eu quero agradecer de coração pelo convite, tá? Então, eu sou daqui de Cuiabá, né? Minhas redes sociais é Delaine Carla DV, tá? Esse é o meu Instagram, tá bom? Por lá vocês podem entrar em contato comigo, tirar dúvidas, entendeu? Eu sou como eu falo assim, eu sou portas abertas, tá? Pode vir, eu ajudo, eu auxilio, o que eu puder, né? Eu estou aqui para auxiliar e ajudar. Tá? Muito obrigada, de coração, por você estar aqui com a gente. Você deu vários pontos aí para que as mulheres elas possam se conscientizar. E eu quero aproveitar também, gente, você, mulher, que possa estar passando por esse tipo de violência, né? Eu estar nesse ciclo de violência, muitas vezes não sabe como sair, não sabe por onde ir, né? Você pode também entrar em contato com o projeto Justiceiras, como eu disse, só digitar lá no Google Justiceiras, projeto Justiceiras, já vai ter várias informações lá, que a gente faz essa orientação jurídica também, essa orientação para que as mulheres elas possam ali seguir no caminho e fazer o que é melhor possível. Lembrando que quando a gente fala de violência doméstica, nós como advogadas, nós que orientamos, a gente nunca vai pressionar a mulher a fazer, ela tem que se sentir segura, se sentir no momento de realmente fazer a denúncia, né, Delaine, de fazer o BO, de fazer a medida protetiva, mas pensando que existem políticas públicas, existem as delegacias especializadas, justamente para poder dar esse atendimento que é diferenciado para a mulher quando passa nessa situação, tá certo? Exato. E assim, pode falar.
Aqui, por exemplo, em Cuiabá, a gente tem um espaço mulher, né, no Hospital Municipal de Cuiabá, e é muito importante, que tem muita gente que não sabe, não tem ideia que existe. Então, tem o espaço mulher, tá? Lá eles te dão auxílio psicológico, assistencial e jurídico. Então, assim, antes de você querer ir fazer um boletim de ocorrência, e às vezes não tem coragem, né, aqui a gente tem esse espaço mulher, tá? Então, é importante, né, a gente saber para onde, primeiro caminho, percorrer, né? Então, aqui em Cuiabá a gente tem, tá? Fica no Hospital Municipal aqui de Cuiabá, espaço mulher, tá? Olha que legal essa informação que você trouxe, porque é justamente isso, a mulher, muitas vezes, ela sabe, muitas vezes, até que, eu tenho que ir na delegacia e tal, mas eu quero ter um apoio psicológico, né? Eu quero que alguém realmente fale, é assim, é assim. A rede de apoio, né? Exatamente. E aí você tomar a decisão, porque a decisão tem que ser sua. A gente falou aqui, né? O protagonismo é seu, tá? Então, mulheres, muito obrigada, Delaine, por você estar aqui. Muito gratidão. Obrigada, eu que agradeço você. E assim a gente termina mais um programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade, sabendo dos seus direitos, sabendo que você é uma mulher, que você, sabendo o que você quer, você vai lá e busca. Não esquece também de seguir no Instagram, @Fabisama, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Espero vocês na próxima semana. Um abraço e até mais. Obrigada, Delaine. Tchau, tchau. Agradeço. Obrigada, Rádio. Tchau, tchau. Até a próxima.